Essa é a parte 2 do conteúdo sobre o estilo das inglesas. Hoje eu vou compartilhar com você 7 peças-chave, que na verdade são 10, você vai entender daqui a pouco, e que formam a base do guarda-roupa das inglesas. E assim elas conseguem montar vários looks para diferentes situações e transitar facilmente por toda a cidade. Eu vou trazer vários looks para alimentar muito bem o seu imaginário fashion, e esse conteúdo é a continuação do vídeo anterior, onde eu falei do estilo característico de alguns bairros aqui de Londres e do quanto é importante que você conheça isso, saiba disso, para adequar os seus looks nessas situações e não se sentir deslocada. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o card no final desse vídeo aqui. E se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Thaís Rolim, consultora de imagem e pesquisadora de tendências de moda. Trabalho já nesse mercado há 20 anos, há 10 vivo aqui em Londres e sou especialista em ajudar as brasileiras que vivem aqui na Europa. Mas é claro que eu posso te ajudar também onde quer que você esteja. E se você também vive aqui no Reino Unido, tem um presente da Shampoo para você aqui na descrição do vídeo. O meu cupom com 10% de desconto nas compras online. Bom, vamos lá, sem delongas. Esse conteúdo nasceu da minha própria experiência, vivendo aqui em Londres há 10 anos, durante todo esse tempo trabalhando com pesquisa de tendências e também no varejo como vitrinista. Além disso, eu tenho o respaldo deste livro aqui, o Style Chapters, da Erica Davis. A Erica é uma editora de moda britânica que trabalhou já em vários jornais e revistas de moda aqui da Inglaterra, né, do Reino Unido. E neste livro ela fala justamente de como ela percebeu que a gente precisa de um guarda-roupas de base para determinadas situações da nossa vida. Então, por exemplo, ela fala de quem trabalha em escritório, ela fala das mulheres que estão grávidas, do pós-parto, depois das mães de crianças pequenas e adolescentes, ela fala do período da menopausa. E eu percebi que em todos eles, esse guarda-roupas de base, ele varia muito pouco, sabe? Tem uma peça ou outra diferente no escritório, ou obviamente para a mulher que está grávida, ou no pós-parto, mas são pequenas coisas. Então, juntando meu conhecimento com o livro, eu peguei assim as peças-chave que estão em todos eles. São peças atemporais, versáteis, super práticas e que de fato, olha, o nome base, ele tá falando, ele forma a base do guarda-roupas. Não é que você vai viver só com essas peças, embora só com elas você já consiga montar looks muito legais. Mas é claro que, sendo a base, tem que ter aquele tchan, vamos dizer assim, né? Aquela graça do look. E isso vem por conta de outros estilos que obviamente estão dentro do seu estilo pessoal, porque ninguém tem um único estilo nessa vida. Só para esclarecer um pouquinho aqui para vocês, utilizando a metodologia dos 7 estilos universais, 3 deles são de base, para montar a base dos guarda-roupas, e 4 deles são secundários. Então, uma pessoa nunca tem um único estilo, ela tá sempre ali mesclando de 2 a 3 estilos, tá? Por quê? Dentro da vida dela, dos afazeres, dos lugares que ela frequenta, né, da rotina dela, cabe ali de 2 a 3. É lógico que, além disso, né, se ela tem um evento diferente, alguma coisa assim, ela pode brincar com a moda e utilizar outros estilos. Mas dentro do cotidiano mesmo, a gente costuma utilizar de 2 a 3. Então essa daqui é a base. Por quê? Sem uma base bem forte, vocês vão ouvir essa palavra muitas vezes, sem uma base bem forte estabelecida, você não consegue usar aquelas peças diferentes e super legais que você tem no guarda-roupas, que geralmente estão lá paradas, porque provavelmente a sua base está muito fraca e é por isso que você não consegue montar looks legais com as peças legais que você já tem. Vamos lá para o primeiro item da nossa lista, que é o tênis bem confortável ou uma bota flat, né, sem salto ou com um saltinho bem baixo. E parece chover no molhado isso, gente, mas brasileiros que estão vindo pela primeira vez de viagem, né, tentando montar aí tua mala, entender o que colocar, ou se você acabou de chegar do Brasil para morar aqui na Inglaterra, principalmente em Londres, o tênis é o seu maior amigo. Por quê? No Brasil a gente costuma utilizar muito sandália, rasteirinha e sapatilha para fazer os diferentes afazeres, né, do nosso dia. Só que aqui a gente anda muito mais, a gente caminha muito mais e também anda muito mais de transporte público do que no Brasil. Então não tem condição de viver de sapatilha, de rasteira ou de sandália, tá? E por experiência própria, eu indico o New Balance. Isso não é uma publi, tá? Aliás, New Balance você poderia me notar, porque eu sempre usei você nessa vida londrina, tá? Olha, o New Balance me ajudou muito de verdade. Eu acho que ele é como se fosse um abraço no pé. Porque eu passava muito tempo em pé em loja, né, trabalhando, e andava muito também, mas eu andava muito mesmo, gente. E o New Balance sempre foi muito confortável. E o segundo item da nossa lista são as camisas. Aqui você tá vendo que eu coloquei 3 opções. E é por isso que eu disse que as 7 peças renderiam mais, né, que chegariam a 10. Por quê? Eu coloquei justamente os 3 modelos que eu acredito que sejam os mais versáteis
do ponto de vista de se conseguir vários looks e também por que a camisa? Porque ela não faz tanto volume para que você use junto de suéter, né, por baixo do suéter, e também com casaco de inverno pesado. Ela não faz volume, então é mais fácil com relação às mangas, tá? As camisas são muito versáteis e você consegue combinações tanto no estilo esportivo quanto no smart casual, que é como a gente chama esse look do meio, que é mais clássico. O terceiro item da nossa lista é o jeans, mais precisamente o slim e o mom fit. Por quê? Eles são mais práticos, versáteis do ponto de vista de que eles atendem bem a diferentes tipos físicos e você consegue combinar melhor com diferentes calçados, porque a barra não vai ficar brigando, tá? E com relação ao jeans, eu sempre recomendo que se você está iniciando a montar a base do seu guarda-roupas e ainda não tem nenhum jeans escuro, começa por ele. Não só o preto, tá? Mas o azul escuro mesmo, sem efeito de lavanderia e tudo mais. Por quê? Quanto mais escuro, mais versátil ele vai ser. Você vai conseguir fazer combinações desde o mais esportivo até o mais clássico. Continuando na linha das calças, o quarto item da nossa lista são as calças pantalona ou wide leg. E qual é a diferença entre as duas? A pantalona, a gente sabe que tem diferentes larguras, né, na perna. Então você consegue desde uma mais ampla até uma mais sequinha, como é o caso dessa calça preta à esquerda. E a wide leg, que são a do meio e a próxima, você percebe que ela é bem mais ampla e no caso da do meio, ela é em sarja, ou seja, você consegue alguns looks mais esportivos, né, porque a sarja é uma prima do jeans. E a da direita é num tecido plano mais sofisticado, com carinha de clássico. Então você consegue uns looks mais smart casual para escritório, por exemplo. E antes de eu continuar com a nossa lista, deixa eu falar algo muito sério para você. Você sabia que a maioria das pessoas que passa por aqui pelo canal e vê os vídeos não é inscrita no canal? Eu juro que eu não entendo por que isso acontece. E eu não quero que você faça parte dessa estatística. Então, por favor, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos conteúdos que estão por vir. O quinto item da nossa lista é o suéter, mais precisamente o de gola redonda. E por que isso? Porque é mais fácil para que você utilize com outras peças por baixo, por exemplo, camisas, tá? Outra coisa importante dos suéteres é a mesma coisa das camisas, quanto mais sequinho, melhor. Como ele tem um tecido de gramatura mais grossa do que as camisas, elas podem ser, né, um pouquinho mais soltas, que não vai ter problema, não vai fazer volume. Mas isso vai agregar, sim, volume ao suéter. Então, quanto mais sequinho ele for, melhor. Porque assim você consegue utilizar os casacos pesados de inverno com mais facilidade. A manga não vai ficar, né, te parando, tá bem? Te dificultando os movimentos. Por exemplo, essa foto que eu coloquei à direita, veja só que a manga, perto do punho, ela tem muito volume. Seria muito difícil de usar esse tipo de suéter com um casaco de inverno pesado. Então, preste atenção sobre isso. Não é que você não pode ter esse suéter diferenciado na manga e tudo mais. Mas a gente tá falando aqui hoje de peças de base. Então, o quanto mais elas forem atemporais e práticas e funcionais, melhor vai ser para você. O sexto item da nossa lista é a jaqueta jeans. E assim como eu já falei da calça, vale também para a jaqueta. Quanto mais escura, mais fácil, mais versátil e você vai conseguir montar mais looks, do esportivo ao mais sofisticado. Porém, aqui eu coloquei modelos diferentes para que você veja que você tem variedade. Então, esse primeiro é mais sequinho. Você vai conseguir, talvez, combinar com mais coisas. Mas, nada te impede de ter um modelo que seja oversized, tá? E perceba também a terceira imagem, que é uma jaqueta que ela se assemelha mais a uma camisa, né? É porque ela tem um tecido mais grosso, então a gente não pode dizer que é uma camisa. Mas ela tá ali no meio termo, e eu acho uma peça muito interessante se faz o seu estilo. E um outro ponto importante sobre a jaqueta jeans, e talvez o mais importante para ela estar aqui na nossa lista, é justamente a versatilidade para se criar looks na meia estação. No início da primavera e no início do outono. São os períodos mais difíceis de se montar looks, porque a temperatura varia muito ao longo do dia. Então, de manhãzinha tá frio, no final do dia também tá frio, mas durante ali o meio do dia faz calor. Então, você não tem como sair de casa com um casaco super pesado e também não tem como sair de casa sem casaco. Então, a jaqueta jeans vai te ajudar bastante nesse período. E por fim, o sétimo item da nossa lista nem é uma peça assim tão de base, mas eu abri uma exceção para ela, uma licença poética, porque é um clássico do guarda-roupa das inglesas, que é o vestido floral. E ela é uma peça super democrática, na minha visão, porque não existe um modelo certo e não importa as cores e o estilo da estampa. O que mais conta é a dimensão da estampa, é o tamanho. Então, de miúdo para médio, e que o modelo seja soltinho, seja confortável e o comprimento eu percebo que sempre está entre o midi e o longo. E embora essas 7 peças com certeza já te ajudem a iniciar esse teu guarda-roupas de base, há muitas outras peças que também são de base. Então se você gostou desse conteúdo e quer ver mais a respeito, digita aqui nos comentários, eu quero, e eu vou trazer mais para vocês. E é claro, sempre importante lembrar que
Apesar de todo o conteúdo que a gente tem aqui no canal e do que ainda vai vir, se você quiser a minha ajuda personalizada para organizar o teu guarda-roupas, organizar o teu estilo pessoal vivendo aqui na Europa, vai ser uma alegria te ajudar nesse processo. Eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode me chamar por lá e a gente conversa pelo WhatsApp. E se você gostou desse conteúdo, mas só se você gostou, tá? Se não gostou, não tem problema não. Mas se você gostou, deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com aquela amiga que está de viagem, vindo para cá e não sabe muito bem como montar a mala, ou com aquela amiga que acabou de chegar para morar aqui na Inglaterra, para morar em Londres, mas está perdida sobre o seu estilo, não sabe por onde começar, coitada. Compartilha esse vídeo para que o conteúdo de moda para a vida real possa chegar a mais mulheres. Eu te vejo lá no Instagram e no TikTok, o arroba é o mesmo, arroba a rainha pediu, ou aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!